Obrigado, Dora. Agora, de olho no tarifaço, o ministro Fernando Haddad afirmou que o decreto que formaliza a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos acabou sendo melhor do que se esperava. Eu vou conversar então com o André Anelli, que vai trazer informações para a gente, porque o ministro também mencionou programas de proteção aos setores afetados. Anelli, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito obrigado, boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Pela decisão do presidente Donald Trump, setores como o do café, carne bovina e de frutas devem ser os mais impactados, já que foi mantida a alíquota de 50% nas exportações aos Estados Unidos, justamente nesses setores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como injustas essas taxas e defendeu que alguns setores não precisariam ser afetados. Nesses casos, ainda segundo o ministro, o governo vai prestar apoio com o chamado plano de contingência, que envolve linhas de crédito especial para compensar ou pelo menos ajudar a enfrentar o período de sobretaxa. Às vezes o setor é muito pequeno, aí você fala, ele não precisa priorizar, mas às vezes ele é muito frágil. Então tem setores que na pauta de exportação ele não é significativo, mas o efeito sobre ele é muito grande. Então é isso que está sendo feito pelo MEDIC e pela Secretaria de Política Econômica, para que nós possamos, no anúncio do plano de contingência, delimitar as linhas de crédito, o apoio que vai ser dado a cada um, e a cada um segundo essa necessidade, porque às vezes o setor é pequeno, mas é importante para o Brasil manter os empregos e tal. Então isso está sendo feito. O ministro também afirmou que ainda não existe uma data definida do anúncio dessas medidas de contingência aos setores afetados. Mas, mesmo com o plano já engatilhado, Haddad voltou a defender a continuidade das negociações com os Estados Unidos. Ele fez referência ao recuo parcial do governo americano, que deixou de fora das tarifas de 50% cerca de 44% dos produtos exportados do Brasil. Haddad considerou a medida como um ponto de partida melhor, valorizando a atuação do governo brasileiro nos últimos dias. Na última semana, sobretudo nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, parecia haver uma abertura maior aos argumentos brasileiros, argumentos à diplomacia brasileira, sobretudo sob a condução do vice-presidente, mas também do Itamaraty, havia maior sensibilidade. Nós não sabíamos se isso ia se traduzir já, numa mudança de postura. Então, é bom que o ponto de partida seja melhor. Mas, eu repito, o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação. Mas são duas nações, eu sempre faço questão de frisar, são duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento. Então, se isso for levado em consideração, não há como não chegar a um bom acordo. A Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos procurou formalmente o Ministério da Fazenda para marcar uma agenda de debate sobre esse tarifaço. Ainda não foi definida uma data para essa reunião, que apesar de prevista, não deve evitar essa decisão do governo brasileiro de recorrer justamente então das sobretaxas, tanto nos Estados Unidos quanto em organismos internacionais. Evandro. E o que o ministro Haddad falou sobre a sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Evandro, Haddad seguiu a mesma linha do discurso das demais autoridades brasileiras que condenaram as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e também se solidarizaram com o ministro do STF. De acordo com Haddad, a perseguição dos Estados Unidos a Moraes não é um bom caminho de aproximação entre os dois países. O ministro também reforçou que esse não é o momento dos países ficarem se atacando mutuamente e afirmou que eventuais falhas do judiciário brasileiro devem ser questionadas no âmbito da Organização das Nações Unidas e não com medidas de ordem econômica. Nós somos signatários das convenções internacionais. Você não precisa ficar sequer preso você tem uma legislação ampla de defesa dos direitos no Brasil. Talvez o Brasil seja uma das democracias mais maduras do mundo, ao contrário do que a ordem executiva faz crer. É um dos países mais democráticos do mundo hoje. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais. Então há muito aí caminho para buscar reparação quando uma injustiça está sendo cometida. Não parece ser o caso. E é por isso que nós estamos
Nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho. O presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, também saiu em defesa de Alexandre de Moraes, mesmo sem citar o nome do ministro. E em nota, Alcolumbre disse reafirmar a confiança no fortalecimento das instituições do país, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é, nas palavras dele e também do governo, inegociável. O senador afirmou ainda que o Congresso Nacional não admite interferências na atuação dos poderes internamente. Evandro. Obrigado pelas informações, Aneli. Até já. Cristiano Vilela, vamos falar um pouquinho sobre o ministro Fernando Haddad e mais sobre as questões relacionadas à taxação de Donald Trump. Você entende que o governo está adotando tudo aquilo que é possível em termos de negociação e até de timing para resolver esse problema, como menciona o ministro Fernando Haddad? Porque ele diz que, embora o tarifaço já tenha sido estipulado, foi menor do que se esperava, então trouxe menos problemas do que se esperava, e que as negociações estão acontecendo. Olha, Evandro, infelizmente o governo ele está errando no tempo desde o início, no tempo em que toma as atitudes necessárias para estabelecer uma relação de paz, uma relação para devolver a boa relação que historicamente Brasil e Estados Unidos têm há cerca de 200 anos, há pouco mais de 200 anos, inclusive. O fato é que o governo politizou, lideranças do governo, inclusive, deram uma série de declarações politizadas, acompanhando o ibope do presidente da República, que acabou subindo um pouco nas pesquisas de opinião, quando logo que se iniciou esse conflito, com frases de efeito, com discursos inflamados em palanque, isso acabou retardando um pouco o início das negociações, da sinalização de uma negociação que deve se dar no campo econômico. Enquanto esse tema permanecer, pelo menos a maior parte desse tema, com discussões de campo político, mais distante estará a paz e uma negociação profícua entre Estados Unidos e Brasil. Para o Brasil é fundamental, e para os Estados Unidos também, é fundamental trazer esse tema sob viés econômico. E aí sim, negociar do ponto de vista diplomático e do ponto de vista comercial. Valeu, Vilela.